Bloch-N reconhecer enorme talento em Mayakovsky. Pode-se dizer, sem exagero, que havia em Mayakovsky reflexos de gênio. Não era, entretanto, um talento harmonioso. Onde se poderia, aliás, encontrar harmonia artística neste decênio de catástrofes, no limite não cicatrizado de duas épocas? Na obra de Mayakovsky, os cumes despontam ao lado dos abismos, manifestações de gênio explodem ao lado de estrofes banais, às vezes mesmo de uma vulgaridade gritante. Mayakovsky quis, sinceramente, ser revolucionário, antes mesmo de ser poeta. Na realidade, ele era acima de tudo um poeta, um artista, que se afastou do velho mundo sem romper com ele. Somente depois de Outubro, procurou e, em certa medida, encontrou um ponto de apoio na Revolução. Até o fim, porém, não se confundiu com ela, porque não se lhe achegou no duro período dos anos de preparação clandestina. Mayakovsky, geralmente, não era só o cantor, mas também a vítima de uma época de crise, que, preparando os elementos de nova cultura com uma força até então desconhecida, passa mais lentamente do que se precisaria para assegurar a evolução harmoniosa de um poeta, de uma geração de poetas que se entregam à revolução. Deve-se observar a ausência de harmonia interior, que se manifestava no estilo do poeta, a insuficiente disciplina do seu verbo e o excesso de suas imagens. A quentilava do patético e a incapacidade de ligar-se à época, à classe, o gracejo de mau gosto, pelo qual procura, ao que parece, proteger-se contra todo golpe do mundo exterior. Supunha-se, às vezes, que se tratava de hipocrisia artística e também psicológica. Não. As cartas escritas, antes de sua morte, repetem o mesmo som, que significa a fórmula lapidar: o incidente está encerrado, pela qual o poeta risca o último traço. O lirismo e a ironia serviam ao romântico retardatário Henry Heine como patético e a vulgaridade servem ao futurista retardatário Mayakovsky. A vulgaridade opõe-se ao patético, da mesma forma que o lirismo à ironia, para defendê-lo. O aviso oficial, colocado pelo secretariado a um asterisco numa linguagem de protocolo jurídico, apressa-se a informar que esse suicídio não tem nenhuma relação com as atividades sociais e literárias do poeta. O que vale dizer que a morte voluntária de Mayakovsky não se relaciona com a sua vida ou, ainda, que a sua vida nada tinha em comum com a sua criação revolucionária e poética. É transformar a sua morte num fato fortuito. Isso não é verdadeiro, nem necessário, nem inteligente. A barca do amor partiu-se na vida corrente, escreveu Mayakovsky nos seus últimos versos. Em outras palavras, suas atividades sociais e literárias cessaram de elevá-lo acima das confusões da vida cotidiana, para colocá-lo ao abrigo de golpes insuportáveis que o atingiam. Como escrever, então, não tem nenhuma relação? A doutrina oficial, que hoje encontramos sobre literatura proletária, no campo literário, é a mesma que existe no terreno econômico. Baseia-se numa total incompreensão dos ritmos e dos prazos da maturação cultural. A luta pela cultura proletária, alguma coisa como a coletivização total de todas as conquistas da humanidade no quadro do plano quinquenal, apresentava, nos primórdios da Revolução de Outubro, um caráter de idealismo utópico. E eis precisamente porque Lenin a ela se opôs, da mesma forma que o autor destas linhas. Ela, porém, se tornou nestes últimos anos simplesmente um sistema de comando burocrático e de destruição da arte. Proclamaram-se clássicos da literatura pseudoproletária os fracassos da literatura burguesa do gênero de Serafimovich, Gladkov, 2N, e companhia batizou-se uma flexível nulidade do tipo de Averbach 3N como Belinsky 4N, da literatura proletária. A alta direção do beletrismo encontra-se nas mãos de Molotov, negação de todo espírito criador da natureza humana, que se fez artista, o adjunto de Molotov é Gusseu. 5N, em vários campos, exceto na arte. Essa escolha dá toda a imagem da degenerescência burocrática das esferas oficiais da Revolução. Molotov e Gusseu elevaram à categoria de beletrismo uma literatura desfigurada, pornográfica, de cortesãos revolucionários, obra de um coletivo anônimo. Os melhores representantes da juventude proletária, cuja vocação é preparar as bases de nova literatura e de nova cultura, caíram sob as ordens de pessoas que converteram em critério da realidade a sua própria falta de cultura. Sim, Mayakovsky é o mais viril e o mais corajoso de todos os que, pertencendo à última geração da velha literatura russa e ainda por ela não reconhecidos,
procuraram criar laços com a Revolução. Sim, ele desenvolveu laços infinitamente mais complexos que todos os outros escritores. Um dilaceramento profundo nele permanecia. As contradições que a Revolução comporta, sempre mais penosa para a arte, na busca de formas acabadas, somou-se, nos últimos anos, o sentimento do declínio a que o conduziram esses burocratas. Mayakovsky, pronto para servir a sua época, pelos mais modestos trabalhos cotidianos, não podia aceitar uma rotina pseudo-revolucionária. Era incapaz de ter plena consciência disso no plano teórico e, por conseguinte, de encontrar o caminho para superá-la. Sobre si mesmo, disse que não está à venda. Por muito tempo e vigorosamente, ele se recusou a entrar no colcós administrativo da pretensa literatura proletária de Averbach. Tentou fundar, sob a bandeira do LFA6N, a Ordem dos Ardentes Cruzados da Revolução Proletária para servir a causa com toda consciência e não sob ameaças. O LEF, naturalmente, não tinha força para impor o seu ritmo aos 150 milhões. A dinâmica dos fluxos e refluxos da Revolução era muito pesada, muito profunda. No mês de janeiro deste ano, Mayakovsky, vencido pela lógica da situação, fez grande esforço para aderir, finalmente, à Associação Soviética dos Poetas Operários, VAP, 2 ou 3 meses antes de matar-se. Essa adesão não lhe trouxe nada. Retirou-lhe, pelo contrário, alguma coisa. Quando ele liquidou suas contas, tanto no plano pessoal quanto no político, e movimentou seu barco, os representantes da literatura burocrática, aqueles que estão à venda, exclamaram: inconcebível, incompreensível. Demonstravam, assim, que não compreendiam tanto o grande poeta Mayakovsky como as contradições da época. A Associação dos Poetas Operários, VAP, criada a partir dos pogroms contra núcleos literários autenticamente revolucionários e vivos, e submetida à sujeição burocrática, caiu ideologicamente no abandono e aparentemente não conseguiu unidade moral na partida do maior poeta da Rússia soviética. Só houve como resposta o embaraço oficial. Isso não tem nenhuma relação. É pouco, realmente pouco, para quem quis edificar nova cultura dentro do mais curto prazo. Mayakovsky não se tornou nem podia tornar-se o fundador da literatura proletária pela mesma razão que não se pode edificar o socialismo num só país. Nos combates do período de transição, ele era o mais corajoso combatente do verbo, e tornou-se um dos mais indiscutíveis precursores da literatura que se dará à nova sociedade.